procura, olha, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Nestes 2 capítulos, apesar de pouco, é basicamente tudo o que Mateus nos fala de José. Fala mais tarde, depois, faz uma pequenina referência, já lá no período da vida adulta de Jesus, quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré e não é aceito pelos seus. Há uma referência, não é este o filho do carpinteiro, mas é mesmo só assim de passagem. Se Mateus fala do anúncio a José, Lucas fala do anúncio do nascimento de Jesus, que é feito pelo anjo também, mas a Maria, que é o que nós conhecemos da anunciação, depois da visitação, toda aquela dinâmica que não aparece José. Sabemos que ele é parte integrante, que vive aquele rebuliço, mas não está, não é um ator que Lucas nos refira. Porque todo o primeiro capítulo que fala do nascimento de João Batista ou do nascimento da Anunciação, da visitação, José não aparece. José só aparece em Lucas, já mesmo na narração que todos nós conhecemos, da noite de Natal, da narração do nascimento de Jesus. E mesmo assim, o que sabemos, se calhar baseia-se mais na tradição, na história que nós conhecemos, de boca em boca, com origem na tradição da Igreja e em alguns escritos apócrifos, porque o texto diz-nos que todos iam recensear-se à sua própria cidade. Também José subiu até à Judeia, à cidade de David, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E depois, chegado lá, aconteceu que chegou o tempo de ser mãe. Portanto, às vezes, atentar no texto é bom, porque eu, pessoalmente, também gosto bastante de completar a leitura do texto com interpretações, tentar perceber. Há muitos filmes há vários filmes, uns mais perto do texto, outros mais especulativos, mas eu gosto de olhar para eles como, lá está, esta especulação. Jesus, ou o próprio Deus, que me interpela, dizer assim, como é que seria? E já lá chegaremos, porque hoje é um pouco isso que eu daqui a pouco vos vou convidar a fazer. Depois, José aparece, não como ator ainda, na apresentação de Jesus no templo, na visitação dos magos, Jesus entre os doutores, sempre em segundo plano, porque mesmo entre os doutores é Maria que fala, filho, porque nos fizeste isto. Mas José está lá. Teu pai e eu estávamos à tua procura. Chegado aos 12 anos, eclipsa-se José de todo o Evangelho. Se calhar não era assim uma figura tão importante, podemos nós pensar. Vamos ver. Curioso, só a título de curiosidade, peço desculpa pelo pleonasmo, no final do Evangelho da Infância é que, já a entrar na idade adulta, Lucas é aí que fala da genealogia de Jesus. Também fala da genealogia, com outros contornos, mas curiosamente, imediatamente a seguir ao episódio do batismo. Depois de se ouvir a voz vinda do céu, tu és o meu filho muito amado, no qual pus todo o meu enlevo, seguidamente se diz que Jesus supunha-se que era filho de José. Na sequência de assumir e decretar a paternidade divina, a filiação divina de Jesus, aí sim, depois se fala como José, como este que fez as vezes de pai na terra. E era um pouco por aí que eu queria pegar. Era aí que eu hoje queria desafiar-vos a olhar para José. Olharmos para José como este homem, de quem pouco se fala, mas tentarmos dar largas à nossa imaginação e tentarmos perceber o que é que seria o dia-a-dia de José, como foi viver aqueles acontecimentos. Algumas provocações.
Primeiro, um contexto histórico. Sabemos que a sociedade onde José habitava era uma sociedade patriarcal, não é? Estamos a falar da Palestina daquele tempo, a mulher pouco valia, portanto, há aqui uma necessidade de haver uma figura paterna de referência para o menino Jesus. Até para lhe dar alguma, não lhe vou dizer alguma aceitação social, mas alguma proteção. Todos conhecemos do Evangelho o que era o anátema sobre o órfão e a viúva, eram desprotegidos. Então, voltemos ao momento que nós não conhecemos, não é narrado, mas a primeira referência que aparece a José é que ele era esposo de Maria, como vimos há pouco. Os esponsais na Palestina daquele tempo eram realizados de uma forma, eram em duas etapas, digamos assim. Havia a celebração dos esponsais, do matrimónio, enquanto era aquilo que nós podemos dizer que eram quase que prometidos um ao outro. E só depois de um ano é que eles poderiam coabitar. Nesse intermédio, nesse período de tempo, acontece a anunciação do anjo a Maria e esta boa nova. Muitas vezes me pergunto, São José agora deixa-me falar também um bocadinho, Nossa Senhora, ele não se importa. Como é que teria sido a estupefação? Não é? A estupefação, aquela novidade, aquela notícia, aquele desafio de ser a mãe do Salvador. Mas, não sendo mulher, lá está. É fácil de compreendermos que pelo menos alguma inquietação ficou. Mesmo, permitam-me agora divagar um pouco. Imaginemos que Nossa Senhora, Maria, ficou sem saber, sem ter a certeza. Não será uma blasfémia. Deixemos esta hipótese académica. Mas foi ainda assim ter com a sua prima, porque o anjo lhe disse: olha, a tua prima, também na sua velhice, aconteceu o impensável e concebeu. Está para ser mãe. Se dúvidas houvesse será que sonhei? Será que não sonhei? Maria põe-se a caminho e chega ao pé de Isabel e se dúvidas houvesse, a reação de Isabel diz tudo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. E assim que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino exaltou, deu um salto no meu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Como é que ela poderia saber isto tudo? E isto vai ser importante, penso eu, porque para mim sublinha ainda mais o que é a dimensão da fé e da entrega de José. Já lá voltaremos. Nesta viagem em Carim, curiosamente, que é a terra de Santa Isabel e de Zacarias, curiosamente, quando nasce João Batista, não consta do Evangelho nenhuma referência a Maria. Há quem diga que ela teve de vir apressada, já se começava eventualmente a notar a gravidez, a barriga. Por acaso, não resisto a partilhar convosco aqui um parágrafo que vi num autor que gosto, José Luís Martins Descalço, que falando deste regresso de Nossa Senhora a Nazaré, se perguntava: como conheceu José a gravidez de Maria? Também não sabemos. O mais provável é que não tenham notado ao início. Nós, homens, somos um pouco distraídos para essas coisas. Poderia ter começado a haver alguns boatos, alguma senhora que se apercebeu, uns risinhos. Diz-nos o autor. Se calhar até alguém se tirou de modas e foi dizer assim: olha, parabéns, vais ser pai. Não sendo muito comum, muito ortodoxo, digamos assim, eles já eram marido e mulher.
Mas é neste sentido que eu vos queria agora desafiar a pensar. José apercebe-se que Maria está grávida. E sabe o que não fez, sabe que não tinha estado com ela. O que se passou? Começa então aquilo que alguns, que vi também outro autor chamar esta noite de José. Este período em que José procura uma resposta e, como tantas vezes nos acontece, não tem essa resposta. Parece que Deus se calou. Procura, mas não encontra resposta da parte do Senhor. Ela também não lhe diz muito. Ele tem medo de perguntar e passa-se ali um tempo, não sabemos quanto, em que ele não a quer repudiar. Atenção que todos sabemos que naquele tempo, segundo a lei, ele era obrigado a denunciar caso o filho não fosse dela, não fosse dele, e um filho fora do casamento dava direito à morte por apedrejamento. José não queria isto. José não queria isto. Pensou como é que seria. Relembro aquela citação que há pouco falei. Como era justo, e justo no Antigo Testamento é aquele que cumpre a lei, não queria deixar de cumprir a lei. Mas ao mesmo tempo não queria que Maria fosse penalizada, porque ele não sabia o que tinha acontecido. E neste período de dúvida, de silêncio, acontece que finalmente se ouve a voz de Deus. José escuta. O anjo do Senhor falou a José. O anjo do Senhor falou e disse-lhe: não temas receber Maria. Aquilo que se passa nela é obra do Espírito Santo. E este, se calhar, foi o primeiro degrau na minha reflexão de Advento que o vosso convite me obrigou a fazer um bocadinho, já mesmo no início do Advento. Se calhar é hoje, a mim, a cada um de vocês, que Jesus nos diz: Hugo, João, Maria, Margarida, Teresa, não temas. Não temas abrir no teu coração. Aquilo que eu quero realizar em ti é a obra do Espírito Santo. E era um desafio grande. Humanamente falando, ao contrário de Maria, que teve logo naquele encontro com José, com Isabel, a confirmação de que não tinha sonhado, era verdadeiramente o anjo de Deus que lhe tinha falado. Mas José tem quase que uma companhia para toda a vida, que é esta entrega constante, na confiança de que era o Senhor quem lhe falava. Que é algo que dão uma confirmação que não é do imediato, mas é a pouco e pouco, ao ver acontecer diante dos seus olhos o plano salvador de Deus. Ora bem, então se calhar neste Advento o Senhor pode bater à porta de alguns de nós. Até pensava eu isto numa dinâmica vocacional. Alguns de nós estamos em processo de discernimento. Estamos a preparar-nos. Alguns de vós têm namorada, estão em processo de amadurecimento de um caminho, já vi aqui também seminaristas, também já me coloquei em mim próprio, no devido tempo, essa questão, e lembro-me de humildemente andar à procura, como acontece com cada um de nós. Se calhar já aconteceu. E nos questionarmos: o que queres de mim? E José teve a coragem de responder com o seu sim ao sim corajoso de Maria. E não deixo de imaginar o que será se aquele primeiro encontro, que eu há pouco vos desafiei a tentar imaginar,
de uma Maria sem saber o que dizer. Porque não é propriamente fácil dizer a alguém, olha, foi um anjo que me apareceu. E José, não sem saber o que pensar, imaginemos agora o que é o encontro depois. Quando José, conduzido pelo Espírito, aceita esta missão de ser, no fundo, assumir as vezes de pai, criar, educar, conduzir pela mão o próprio Filho de Deus. Imaginemos a ternura e a alegria daquele abraço destes dois jovens que se sentem chamados por Deus e que decidem juntos embarcar nesta aventura. E é uma aventura, quer dizer, todos nós conhecemos, há pouco falei assim mesmo de relance, o que é que seria esta aventura? Ir de Nazaré para Belém é uma aventura, sobretudo com, naquele tempo, em cima do burro, coitado, que teve também de ajudar, aos rigores do frio, das intempéries, dos caminhos que não eram o que são hoje. Depois, a saída para o Egito, a visita dos magos, assistir à apresentação do templo, quando Simeão pega no menino e diz que este menino vai ser sinal de contradição. Que coisas bonitas e ao mesmo tempo estranhas diziam daquele menino. Imaginemos, estavam eles muito bem, entram entram os magos. As coisas, era sempre um misto de descoberta, de espanto e de encanto. Esta descoberta a cada dia do que era isto. Nunca ninguém tinha sido mãe de Deus, nem pai adotivo de Deus, do Filho de Deus. Foram eles os únicos. Eles estavam a descobrir. Sentiam-se certamente acompanhados. Isso é o que a gente pode, ou pelo menos que eu os convidava também aqui a imaginar. Esta família, esta aventura que eles aceitaram de serem a família de Deus, eu não posso dizer que a vivi tão bem, mas sim, até certa forma. Na minha experiência pessoal, como a Margarida disse há pouco, eu tenho 2 filhos, lembro perfeitamente, e se me permitirem partilhar aqui um aspecto de cada uma das minhas relações com os meus filhos. Primeiro, quando nasceu o mais velho, lembro-me de... ele pronto, nasceu, e eu quando, a essa altura, a minha mulher pediu-me para ir lá abaixo ao bar do hospital comprar uma garrafa de água. Conhecemos todos o Hospital de Évora. No caminho para o bar está a capela, e então eu fiz um desvio providencial. O problema não foi entrar, era difícil as lágrimas pararem, porque percebia que aquele menino, sendo meu filho, não era fruto meu, era dom, porque de pequenino eu não era capaz de gerar aquela vida. Era um dom de Deus. E não posso deixar de tentar transpor isto para o que seria José, ver aquele menino crescer, ver aquele menino dormir, ver aquele menino brincar, ensinar-lhe as coisas do dia a dia. Porque nesta ausência de quase 30 anos da infância de Jesus até à sua idade adulta, Jesus foi criança, Jesus foi verdadeiro homem, como dizemos no credo. E verdadeiro homem implica ser verdadeiramente criança, verdadeiramente jovem. Teve uma vida em quase tudo igual à nossa. O pecado é a grande diferença. Mas ele quis verdadeiramente fazer esta experiência. E as dificuldades que nós sentimos nas nossas famílias foram as dificuldades da família de Nazaré. De José, que era, que era carpinteiro, ou tectónico, que poderia ser eventualmente um trabalhador manual, ou pedreiro, ou carpinteiro, pouco importa. Alguém que trabalhava com as mãos para ganhar o dia-a-dia, ganhar o seu pão.
E reconhecer ali o dom de Deus, senti-me naquela altura muito pequenino, é verdade. Fiz esta experiência que São José provavelmente possa ter feito, sem me querer pôr lá ao nível de São José, como é óbvio. Mas é curioso, depois quando foi o caso isto foi com o Miguel, quando nasceu o Pedro, não posso deixar de partilhar que o meu problema era outro. O meu problema era outro e eu dizia assim, olha, eu gosto tanto deste. Como é que eu vou conseguir gostar do outro igual? Não é justo, eu não gosto do segundo igual ao primeiro. Pois eu não sabia na altura, se calhar, lá está. Também nós vamos aprendendo. Isto de ser pai também se vai aprendendo e nunca se sabe. Aprende-se que o coração de pai é elástico. Cabem 2, cabem 3, cabem 4. Sem tirar. A Santíssima Trindade também são 3 pessoas divinas e nenhum é mais Deus do que o outro. No amor não há limite. E eu, como tenho também umas cadeiras de matemática, o infinito, ainda que dividido por 2, ou por 3, ou por 4, é sempre infinito. Ora bem, este homem, trabalhador, como eu dizia, carpinteiro, que teria, obviamente, o seu feitio, teria as suas características, tinha a grande responsabilidade. Dizemos nós na liturgia das horas, este é o servo fiel que o Senhor pôs à frente da sua família. E podíamos também acrescentar servo fiel e servo atento. Servo atento não só à lei de Deus, à voz de Deus. Em 4 ocasiões, o Evangelho nos diz que estava atento à voz do anjo do Senhor. O anjo é o mensageiro, aquele que fala em nome de Deus. O que nos levava ao segundo desafio para este advento. Se estamos atentos aos mensageiros que o Senhor nos envia. Se calhar não somos visitados por anjos. Temos esta ilusão de olhar para os anjos como seres com asas. É o problema dos desenhos animados, às vezes põe-nos assim. Lembro-me ainda, quando era pequenino, a maior parte de vocês ainda eram nascidos, havia uma série de domingo à tarde, no tempo em que só havia 2 canais e a gente, pronto, via mais vezes um canal só. E chamava-se Um Anjo na Terra. E aquilo, que era com um ator famoso, Michael Landon, se não me engano, norte-americano, retratava o quê? Estes anjos que o Senhor coloca no nosso caminho e que nós muitas vezes não os identificamos ou não os vemos. José estava atento à voz do anjo do Senhor, que lhe falava. Levanta-te, toma o menino, toma a sua mãe, parte. E como diz alguém, como aprendi com alguém que está aqui hoje também connosco, José podíamos também chamar como José sempre em pé. Porque ele levantou-se, tomou o menino e foi para o Egito. Mais tarde, levanta-te, toma o menino, sua mãe, e regressa. Porque aqueles que atentavam para o menino contra a vida do menino já não estão. Levantou-se, tomou o menino, sua mãe e regressou. E regressou e viveu exilado. Mas viveu exilado e nunca, lá está, se não lhe ouvimos nada, também não lhe ouvimos murmurar. Nesta dedicação à missão que o Senhor lhe confiou. Ser o servo fiel e prudente que o Senhor colocou à frente da sua família. O nosso Deus quis, loucura das loucuras, quis colocar-se à mercê dos homens. Nascer como criança, desprotegida. O único guardião que tinha era José. Como também quer precisar de nós em tantos momentos da história da salvação. Então, mas não seria possível, vocês todos, se calhar alguns se lembram-se, daqui a uns anos havia um anúncio
comercial que dizia assim: então, sem qualquer coisa não poderia ser? Seria, poderia, mas não era a mesma coisa. Ora, sem São José ter dito aquele sim, não poderia haver história da salvação. Certamente que Deus não desistia do homem como não desiste do homem tantas vezes que nós lhe voltamos costas. Mas certamente não seria a mesma coisa deste José atento, dedicado, preocupado, como depois em busca à procura de Jesus, quando ele se perde, fica no templo. E depois, quando nessa altura tem aquela resposta de Jesus, que parece assim uma resposta um bocadinho agreste: não sabias que havia de estar na casa do meu pai? Quando Maria lhe acabava de perguntar: oh, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. José nada diz. José e Maria têm esta virtude que é ouvir, guardar no coração. Guardar no coração e entregar. Entregar-se. Como dizia há pouco, no lar de Nazaré, Jesus foi criança e foi jovem. No lar de Nazaré, Jesus cresceu como nós crescemos nos nossos lares. Foi José o pai protetor, o pai defensor, o pai ternura, o pai que ensinou uma profissão, como era normal naquele tempo, o pai que inseria na sociedade, o pai fortaleza, sempre pronto a encontrar solução para os problemas. Chamassem-se esses problemas Herodes, Arquelau, o exílio no Egito, ter depois de mudar para a Nazaré, fosse qual fosse o problema, José esteve. Esteve para ele, esteve para Jesus, esteve para Maria. Numa sociedade, como já vimos, que era eminentemente patriarcal, a José foi confiada a tarefa de zelar pela segurança do próprio Filho de Deus. Nem por sombras, como é fácil de concluir, uma tarefa menor. Era o sustento económico da família, era a âncora firme, seja para Maria, seja para Jesus. Este trabalhador que colocava o pão na mesa da sua família era alguém que se dava, que cedeu inteiramente. O homem do trabalho, por isso São José é o dia 1, o Sagrado Dia do Trabalhador, é o patrono de São José. Mas era também, como vimos há pouco, um homem de fé, que acreditou, que confiou na palavra, no desafio que o anjo enviado de Deus lhe disse. Acreditou no que parecia impossível. Confiou quando tudo parecia contra ele. E tudo isto sem dizer uma palavra. Terceiro desafio, se calhar, para o meu advento. Fala menos, Hugo. Está quase na hora até, não é? Portanto, fala menos. Às vezes falamos muito. E falamos como quem tem certezas. E falo de mim. Esquecendo muitas vezes de ouvir. De ouvir os anjos que o Senhor coloca no nosso caminho. José, sem dizer uma palavra, mas quão doce devia ser aquele olhar. Aquele olhar de José que, no final do dia, depois do trabalho, chegava a casa e via o menino Jesus a dormir. E via que aquilo em que ele acreditou se estava a concretizar. Via crescer, como quem vê crescer uma planta, uma árvore, acompanha o crescimento, não é de um dia para o outro. Mas ele foi vendo crescer o reino de Deus entre os homens, o próprio Filho de Deus. Quão doce devia ser o olhar de José a contemplar Jesus. E a perceber que, sem se pôr em bicos de pés, ele sabia que não era o pai de Jesus, mas sabia que era imprescindível no projeto de Deus para que um dia este Jesus fosse capaz, lhe fosse possível assumir a sua missão. Ao pensar
nesta ternura do olhar de José, lembrei-me de uma passagem da carta aos Coríntios, São Paulo, que diz: nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Foi isto que José experimentou em sua casa. Dia a dia, via crescer o amor de Deus. A absoluta loucura de um Deus que se faz homem, para estar com os homens, para habitar entre o seu povo. Então, se me permitem voltar à primeira pergunta, como seria o presépio sem São José? Não seria aquilo que nós conhecemos. Deus propôs-se na história a muitos e a muitas. E propõe-se a muitos e a muitas. Propõe-se a cada um de nós. Muitas ocasiões se propõe. Deus ama-nos tanto que se colocou Ele próprio à mercê dos homens, indefeso e frágil, feito carne nas palhinhas de Belém, à mercê do sim de Maria, do sim livre de Maria, mas também não menos à mercê do sim livre de José. E acho que neste advento o Senhor bate à porta de cada um de nós e nos desafia também a dar o nosso sim. Porque nenhum de nós está dispensado. Nenhum de nós está dispensado de ir ao presépio. Não é só São José. Eu tirei-o lá do slide, pulo aqui ao pé de mim. Daqui a bocadinho, depois vai voltar lá para o slide. Mas cada um de nós tem lugar neste presépio. Cada um de nós é chamado a estar, a ocupar o seu lugar. E permitam-me terminar só esta primeira parte com uma citação do nosso Papa, alguém que percebe um bocadinho mais disto que eu, graças a Deus, no documento que a Margarida há pouco citava, na Patris Corde, este coração de pai. Não se nasce pai. Isto porquê? Agora, peço desculpa. Porque no desafio que me fizeram, diziam que me convidavam, entre outras coisas, primeiro porque são simpáticos e se lembraram de mim. Havia muita gente mais capaz do que eu. Mas pronto, eu desculpo-vos isso. Mas porque era conviva, é verdade, em 1992, nesse ano, quase da idade dos dinossauros. Mas um fantástico setembro que foi determinante naquilo que hoje sou, nesta relação com o Deus que amo e que sei que me ama. Mas eu, porque era conviva, porque era pai, e depois diziam lá que era jovem. Pronto, isso aí é preciso ir ao oftalmologista, mas pronto. Mas porque, como era pai, gostei imenso desta passagem que o Papa Francisco aqui escreveu, porque ele, não sendo pai biológico, fala aqui do que é ser pai. Não se nasce pai, diz o Papa, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou um filho no mundo, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez por isso, na tradição da Igreja, quando se refere a José, ao lado do apelido de pai, coloca sempre também o de castíssimo. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida, continua o Papa. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir, que quer prender, que quer para si, egoísta, acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com um amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar e de se opor a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre.
nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. É por isso que nem José está fora do meu presépio, não pode estar fora do nosso presépio, porque nem cada um de nós também é autorizado a ficar fora do presépio. Não há figura daquelas três da Sagrada Família que se calhar seja mais próxima de nós. Jesus é verdadeiramente homem, não há dúvida nenhuma. Mas sendo ao mesmo tempo Deus, às vezes podemos sempre pensar, mas ele era Deus, portanto ele fazia certas coisas porque era Deus, para ele era mais fácil. Podemos pensar que Maria, por ter sido concebida sem pecado, tinha ali uma predileção especial e também a afastamos um pouco de nós. De José não temos desculpa. José é um de nós e se ele estava lá e se assumiu a sua posição no presépio, também nós somos convidados e desafiados a estar no presépio, este advento, a preparar o Natal. E peço desculpa, já me devo ter demorado muito tempo. Passo agora a palavra à Margarida, que é para ver se ouvimos vozes mais bonitas e mais sabedoras de José. Obrigado pela vossa atenção e paciência. Obrigada a nós. Bem, agora se calhar passávamos para as perguntas. Não sei se alguém tem perguntas. Queremos ouvir-vos. Vou esperar um bocadinho, que é para deixarem de ser tímidos. Pronto, vou esperar um bocadinho. Fico à espera de perguntas. Ninguém? Eu estou a sentir que a Beatriz está ali com uma pergunta. Só perguntar se podemos ver o resultado das palavras que as pessoas... Pois, olha, eu estava aqui a tentar partilhar isto. Ora bem, vamos lá ver. Ora, entretanto, enquanto eu vou tentando, vocês façam o favor de fazer outra pergunta, está bem? Ora... Então eu vou perguntar aqui uma coisa que estava aqui a pensar. Imagina se um bocado falavas daquela altura entre a infância de Jesus e depois a sua vida adulta, que os evangelhos não nos falam muito, não é? Porque supostamente foi uma vida normal. E imagina um bocado como é que deve ter sido a interação de José com Jesus naquela altura, a ter, se calhar, que o corrigir, porque apesar de Jesus ser filho de Deus, se calhar de vez em quando fazia assim algo mais neirazita, assim, sei lá, espetavam uns pregos fora do sítio lá na carpintaria e fazia assim umas coisas. E penso, e agora no final quase que respondeste a esta questão, porque ao falar desse lado mais humano, não é? Que nos aproxima muito de José. E pensava se tu achas que podemos fazer esta ponte na nossa própria relação com Jesus, em que às vezes também pegamos assim uns pregos fora do sítio e temos que nos zangar com Jesus e dizer, mas porque é que agora me meteste isto aqui na minha vida, eu não estava agora à espera disto. Achas que podemos fazer isto ou é assim a roçar a blasfémia já quase? Pronto, eu não... Blasfémia não. Porque para já, quando nós nos chateamos, deixa-me passar a expressão, nos chateamos, dizer assim, bolas, Senhor, bolas, Jesus, o que é que se passa? Nós estamos a falar com Ele. Portanto, de uma outra... Já essa atitude é ao mesmo tempo, e num primeiro momento, uma profissão de fé. Eu só falo com quem sei que lá está. Não é? Portanto, e o querer saber, pronto, pois às vezes há intensidades na discussão, mas o querer saber, o perguntar, o Senhor revela-se na história desde que nós conhecemos. Há uma expressão que eu costumo utilizar, que agora me lembrei, por causa desta revelação contínua. Não é? Eu, quando estou em catequese, ou com jovens ou com adultos,
Costumo dizer que a Bíblia, quando nós a conhecemos, é só a primeira parte da história da salvação. A segunda parte é a que o Senhor escreve connosco. Não é? E tem a ver com isso. Portanto, se ao longo daqueles que nos antecederam, muitos perguntaram, questionaram como vai ser isto, como não vai ser isto, como é que isto acontece, a própria Maria, como será isto se eu não conheço o homem? Quantas vezes é que José se perguntou, será que eu estou, ou será que eu não estava maluco? Desculpem a expressão. Então, mas eu agora ando aqui. Mas depois não há como não ter. Eu acho que todos nós nos acontece. Não é necessário, não é ter chegar necessariamente ao ponto da crise de fé, ainda que isso não seja necessariamente mau. As conversas são mais cerejas, e lembrei-me, aqui há uns anos havia gostava muito de uma canção do Padre Zezinho que dizia assim: eu sei que da verdade não sou dono, é canção por um ateu. Um grande amigo meu que a sua fé perdeu no dia de Natal me procurou. Contou-me a sua vida tão cheia de procuras, com tanta honestidade que me fez sorrir. E aquele que me fez chorar, a lágrima teimosa caindo no meu rosto lavou o meu preconceito cristão. E às vezes nós temos este preconceito de perguntar, é quase que pecado. E o refrão dizia: eu sei que da verdade não sou dono, sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Eu acho que temos de tomar essa honestidade de nos colocarmos como José, como Maria também, como são diante do Senhor. Com as suas limitações, com as suas dúvidas, sem que isso seja um obstáculo à relação. Mas, pelo contrário, ajuda-me, Senhor, eu tenho uma dificuldade, tenho este problema. Portanto, abrir o jogo com o Senhor. Dizer assim, São Paulo também, à conta disso, costumava dizer: nós não sabemos o que é que ele não se confessou publicamente, ainda bem. Ele dizia que deixaste-me, Senhor, aqui um espinho na carne, que é para eu me lembrar sempre de ti. É bom que nós não sejamos também omnisciente e omnipotente ao Senhor. Nós não somos. Somos limitados, somos pecadores. Agora, o Senhor disse-nos que isso não era o fim do mundo, porque Ele arranjou uma solução para o pecado. Na cruz, ficou lá pregada a redenção do meu pecado. Eu tenho agora de aceitar e querer caminhar para essa cruz, tomar também a minha cruz e segui-lo. E segui-lo como José seguiu, na sua humanidade. Não faremos tudo bem. Ele também não, se calhar. Certamente acertou muito mais do que nós. Mas o desafio é que a gente seja como ele, ser de santos, não é? Como ele é santo. E temos em São José, aí também a Igreja de nos diz, um poderoso intercessor. Se ele defendeu o menino Jesus, de todos os perigos que apareceram, e ajudou, como dizia o Papa Francisco, ajudou a crescer, foi verdadeiramente pai, porque o introduziu, o permitiu que ele crescesse, se afirmasse e voasse. Então é isso também que ele hoje nos ajuda a nós a crescer nesta relação com Jesus e também a amparar-nos e a permitir também, como é mais um pai, não é o pai, mas é o servo fiel e prudente que o Senhor também continua a colocar, a conduzir o seu povo, a conduzir o povo de Deus, que nós fazemos parte. Não sei se te respondi, Beatriz, olha, desculpa. O que está mais difícil é descobrir as coisas. Obrigada. Os resultados. Mas se calhar parece que estou aqui a conseguir. Olha, vou partilhar porque consegui. Não me perguntem como é que fiz isto. Mas, ora, partilhar aqui o ecrã. Desculpem lá. Entretanto, alguém tem mais questões? Não sei se já estão a ver. Já estamos, sim. Ora bem, então aqui temos. É o maior que consigo, que isto já está
as maiores são as que tiveram mais respostas. Temos pai, aceitação, entrega, acompanhamento, descrição, coragem, fé, respeito, justiça, confiança, serenidade, humildade, crente, paciente, companheiro. Oh, então, afinal, sabem mais disto que eu. Afinal, já sabiam, pá. Mas ainda bem, ainda bem. Eu vou deixar aqui só mais um bocadinho. Pronto, o pai ficou no meio, e aceitação. Esta aceitação da vontade e escuta também da vontade. Sim, já que eu estava aqui com uma questão que acho que é muito pouco direta e se calhar também um bocadinho de reflexão. Mas Daniel? eu estava aqui a ouvi-lo e a pensar ao mesmo tempo e estava muito a pensar. Eu acho que na nossa sociedade estamos a assistir um bocadinho a uma crise, se é que se pode dizer assim, da masculinidade e da própria paternidade. Que os homens, sei que isto não é só homens, também temos aqui muitas mulheres, mas que os homens estão a perder muito este sentido do que é ser pai, do que é ser verdadeiramente pai. Se calhar em São José poderíamos encontrar uma boa forma de conseguir incutir novamente nos jovens este sentido destas palavras que nós aqui vimos, da entrega, do respeito, da confiança. Será que isto é mesmo assim? Que esta crise existe? São José pode ser um meio para sair dela? E qual é que são os ensinamentos neste sentido que São José nos pode dar principalmente? Ora bem, pergunta difícil, importante, mas não sei se vou saber responder, mas olha. Mas que nos pode ajudar, certamente. Porque a Sagrada Família, habituei-me, defeito de fabrico e defeito de formação. Desde cedo, lá em casa, a Sagrada Família foi uma festa especial. E era com ternura que nós, em família também, não é que nos identificássemos, mas que procurávamos olhar como modelo para a Sagrada Família. Volta uma outra canção do Padre Zezinho, coisas do século passado. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente se parecesse com Jesus de Nazaré. Certamente que José é um modelo de paternidade. Como dizia o Papa, eu não li tudo, o Papa, convido a ler a Patris Corde, que ainda não leu. Obrigas-me, Francisco, desculpa, a ler aqui uma parte, que é a felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo. José não olha para a sua doação. Doação não é sacrifício. Podem ser duas faces da mesma moeda, mas é onde está a tónica. Não há mãe nenhuma que, a seguir ao parto, diz o povo, dores paridas, dores esquecidas, metem-lhe a criança no colo, passou tudo. Passou tudo. E aquele ser com quem não se tem nenhuma relação, nunca ele nos fez nada, se calhar o nascimento dos filhos se calhar, pelo menos para mim, a maior, se calhar, parecença que nós temos com o que é o amor de Deus. É um amor completamente desinteressado. Ele não me fez nada e é a pessoa por quem eu dou a vida. Acabei de conhecer e dou a vida por ti. E diz o Papa, nessa linha, a felicidade de José assenta na lógica do dom de si mesmo. E a paternidade e a maternidade, hoje em dia, concordo contigo, em alguns casos vejo coisas que me preocupam. Quer dizer, tenho um amigo meu ateu, com quem costumo conversar sobre estas coisas, que me diz assim, ele é assim um bocadinho, ele é muito drástico, e diz assim, não percebo esta coisa de terem dos casais irem tirar um fim de semana para eles. Eles é que mandaram vir os filhos. Se calhar relativizando ou não, pois cada um saberá o meio termo, mas o fundamental, no fundamento ele tem muita razão, que é o pai e a mãe são para os filhos.
tudo bem, não deixam de ser pessoas, nem deixam de ser casal. Não é isso que está em causa. Mas não podem é colocar outras coisas à frente dos filhos. E às vezes, na sociedade de hoje, isso acontece. O silêncio, que ele também falava, desculpa, o mundo precisa de pais que sejam pais, como ele dizia, que capacitem para a afirmação do seu eu. Não precisamos de pais que mimetizem ou procurem fazer dos filhos aquilo que eles não foram, ou procuram que os filhos sejam, ou que atinjam as suas frustrações, aquilo que não conseguiram atingir eles próprios. Eu só tenho 2, pelo menos até já, por agora, não sei, o senhor saberá um dia, mas estes 2 são muito diferentes. Em casa éramos 4. Vos garanto que éramos todos muito, e somos todos muito diferentes. E ser pai tem de ser permitir crescer na diferença. Ainda hoje, com esse meu amigo ateu, por causa das questões das igualdades, ele é surdo. E ele diz-me assim, nós não precisamos de igualdade. Nós precisamos é de cada um se afirmar na sua diferença, porque cada um é único e irrepetível. E eu não lhe disse isto, mas lembrei-me daquela conversa de Jesus, assim, não estás longe do reino dos céus. Porque era isso, quer dizer, precisamos cada um de ser diferente, de se assumir como diferente, como único e irrepetível, criado por Deus. Portanto, eu, enquanto pai, cada um, a minha mulher enquanto mãe, e todos nós devemos e devemos, desculpa, olhar para a Sagrada Família de Nazaré, que em certa medida também pode ser vista como imagem da Trindade. Houve ao longo destes dias, enquanto tentava preparar esta comunicação, alguém fazia esta alusão. O filho, que é comum às duas, se olharmos para o ventre maternal de Maria como o Espírito Santo de onde brota a vida, lá está, temos a figura do pai depois, que curiosamente São José também pouco fala. São José nunca fala, o próprio Deus só no batismo. Mas pronto, já me estou a perder, a divagar. Tens toda a razão, acho que podemos e devemos olhar para São José. No final da Patris Corde, o Papa fala nisso, que servia para esta encíclica, esta exortação servia para voltar a descobrir São José e o modelo de pai e de entrega, de educador que ele foi e que pode continuar a ser como modelo para todos nós. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Não? Ok, vou tomar o vosso silêncio como um não. Pronto, então, Hugo, não sei se tens mais alguma coisa que... Olha, é com grande alegria foi com grande alegria que eu recebi o convite. Nem sequer estava no país, mas nessa altura, por isso é que demorei um bocadinho na resposta. Mas foi, pronto, com alguma surpresa, mas com muita alegria que recebi o convite. É sempre um gosto estar com gente que... Estarmos todos juntos como irmãos. É isso que nos faz. Nós somos pelo batismo irmãos. Deixamos lá o ministério é aquilo que cada um, é a missão que o Senhor nos chamou. Mas somos todos irmãos neste nosso irmão mais velho, enxertados em Jesus Cristo. Somos irmãos, filhos no Filho, pelo batismo. Então é uma alegria sempre estar com gente que já foi, que tem a idade que eu já tive, sabendo que é um movimento que muito me diz, sobretudo, agora tenho um filho que tem 16 anos, já faz 16 anos, portanto, isso está-se a chegar a hora e qualquer dia, se calhar, estou lá mais no encerramento para partilhar convosco a alegria de irmos pelo mundo, mostrarmos a nossa herança.
convivas da paz e do amor. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Quero agradecer também a todos os que estiveram aqui. Tivemos aqui ao todo 22 participantes e sei que mais do que uma pessoa estão com outras pessoas no mesmo agregado. Portanto, obrigada. Nós não estávamos nada à espera de ter tido todas estas pessoas. Esperamos que tenham gostado e esperamos que voltem para as próximas, porque também vão ser muito interessantes. E pronto, Hugo, sei que querias acabar com uma oração. Se calhar vou partilhar a oração com a qual também o Santo Padre termina a Patris Corde e que convidava depois todos a podermos rezar. Eu pedia depois deixa-me só baixar isto. Pedia à Margarida, que tem uma voz muito mais bonita do que a minha, deixa-me só passar para a frente, que ela ligasse o microfone e nós acompanháramos e íamos nesta oração com os nossos microfones desligados. Eu que já me ia safar disso e que ia pedir aqui à Teresa. Pronto, lá vou ter que ser eu. Vamos lá. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.